pessoal, tudo bem? Nesta aula, nesta unidade, vamos trabalhar a resenha, né? Depois de aprender o resumo informativo e o crítico, né? Você precisa conhecer também a técnica de resenha, porque ele é um recurso bastante utilizado em sala de aula, tá? E, inclusive, para publicação de textos em revistas, né? E por aí afora. Então, o objetivo neste momento é conhecer a técnica de resenha, a característica de uma resenha, tá? A estrutura básica, ver as diferenças entre resenha crítica e descritiva, tá? E organizar um quadro de compreensão de texto que facilita esse processo de produção de uma resenha. Ok, então, o que é uma resenha? É um relato de um objeto, uma redação técnica que se materializa a partir de uma descrição, pode ser de uma narração e é claro, uma dissertação. Então, as características. Você precisa ser seletivo na hora de escrever esse tipo de texto. Não consegue nunca abordar a totalidade, né, do objeto que você vai resenhar. Então, usar uma boa síntese antes de começar a escrever a sua resenha, produzir uma boa síntese, vai fazer toda a diferença para que você consiga ser objetivo nesse tipo de texto. Então, a finalidade é importante também para a produção da resenha. Você tem que ter um objetivo específico. Então, eu vou publicar numa revista, então tem um objetivo a cumprir. Eu vou fazer como trabalho acadêmico, tem outro objetivo. Então, sempre tenha em mente essa questão. A forma verbal. No meio acadêmico, nós precisamos ser impessoais. Então, permanece o uso da terceira pessoa do singular, tá? Você precisa ser convincente, né? E analisar sempre muito bem o objeto a ser resenhado, tá? Então, por isso, recomendo sempre fazer a leitura averiguativa, analítica, paragrafação e uma boa síntese antes de produzir. É bom reforçar essas informações. Então, qual é a estrutura? Primeiro, o título, né? Vocês apresentam o título. No canto direito, depois, o nome de quem faz a resenha. No caso, eu produzo uma resenha, eu escrevo o nome no lado direito. Na sequência, identifiquem a obra, assim como a gente já fez na síntese e nos resumos, né? Identificar o tipo de texto, o autor, a obra, o assunto, inclusive o ano de publicação do material que você está usando. Depois, no caso da resenha, se apresenta as credenciais do autor. Quem é esse autor, né? Por que é importante ler esse texto? Porque o seu leitor, o leitor da sua resenha, vai querer saber, né? Quem é esse autor? Então, ele tem qualificação acadêmica, qual é o papel dele na sociedade como profissional? Então, isso vai fazer a diferença, né? Para o leitor, porque ele vai sentir a necessidade de ler a resenha ou não. A próxima etapa é o quadro de referência que o autor utiliza. O que significa isso? Que linha de pesquisa que ele segue, né? Que escola de pensamento está por trás da fala dele nos textos que ele escreve? Então, é importante você mencionar alguma coisa em relação a esse assunto, né? Os autores que ele utiliza para escrever, isso é a bagagem dele por trás do livro ou da obra que ele escreve. A próxima etapa é apresentar, então, o resumo das principais ideias, tá? Ou a síntese, né? Aquilo que você tirou da essência, né, como essência do texto, apresentando pressupostos que ele coloca, comentários que ele faz, as críticas que ele faz, todas essas informações de estrutura, inclusive, né, que método que ele utilizou para escrever o trabalho, tudo isso é importante porque você está fazendo uma análise do trabalho desse autor, ou uma descrição, ou até depois uma crítica, né? Então, essa é a etapa 5. A etapa 6, você precisa apresentar também a conclusão do autor do texto. E, na etapa 7, para quem você indica esse texto. Então, pode ser indicado para alunos de graduação, né, ou para pessoas leigas, né? Para quem você indicaria a leitura desse texto? Do seu texto, baseado no texto do autor. E a última etapa, que são as referências, né? No caso de uma resenha descritiva, você usa uma referência só, que você coloca no final. E na resenha crítica, você apresenta o número de obras consultadas, ok? Aqui está a estrutura de uma resenha né, resumida. Então, descrição física da obra, credenciais do autor, resumo, a metodologia que ele utiliza, as conclusões, o quadro de referência, as indicações, né, a avaliação da obra e para quem o texto foi escrito, certo?
Muito bem. A resenha descritiva é uma estrutura. Ele segue essa resenha, esse modelo que eu apresentei. A crítica também segue, só que ela apresenta algumas novidades. Então, a resenha descritiva apresenta as principais ideias do texto lido, no caso, a partir da síntese que você escreve. Depois, você precisa observar, como em todos os outros textos, a ligação entre as informações, a ligação lógica das ideias, né? Observar os termos coesivos, a organização das frases, dos parágrafos. Também precisa observar o espaçamento, o tipo de letra, a formatação de modo geral, né? Que é fundamental que você apresente também seguindo as normas da BNT, tá? E, neste caso, nesse tipo de resenha, você precisa apresentar marcas da descrição, né? O autor mostra, falar um pouquinho do que o texto apresenta, né, de uma forma descritiva, ok? O passo a passo. No caso da resenha descritiva, primeiro faça a leitura analítica e a paragrafação, faça uma boa síntese, ok? E aí o quadro de compreensão do texto. Algumas etapas, se você registrar antecipadamente, fica mais fácil na hora de escrever. E aí, organizar a resenha. Então, o que é esse quadro de compreensão do texto? São algumas informações, como a referência completa, tendo isso pronto, você não precisa correr atrás. As credenciais do autor, você registra, onde que o texto foi publicado, se é revista, se é livro, né? Ou onde ele pode ser publicado, tá? Marcas que remetem ao texto acadêmico, isso ajuda a escrever seu texto. É um texto objetivo, escrito em terceira pessoa, ele é um texto claro, conciso. Todas essas características que o texto acadêmico precisa ter, você pode identificar. Isso pode ajudar você na hora de produzir a sua resenha. Informações que o título fornece também são importantes, porque isso na hora de escrever, no primeiro parágrafo, escrever sobre o assunto, vai fazer toda a diferença. A imagem que o autor tem do seu leitor. O que o autor, quando escreveu o texto, espera do seu leitor? Então, essa imagem você pode transcrever também, pode, de alguma forma você vai captar quando você faz a leitura e você pode colocar isso na sua resenha. Afinal, como é uma resenha descritiva, isso acaba entrando de uma forma bem marcada, né? O objetivo do autor do texto, em algum momento ele expõe o que ele pretende com esse texto, o que ele pretendia. Então, isso você resgatando pode colocar dentro do texto. E o subgênero do texto, se é um artigo, se é um capítulo, isso você já abre a sua resenha falando disso aí. Muito bem. Então, essa era a resenha descritiva. Agora, a crítica, você segue a mesma estrutura do texto da resenha descritiva, só que você vai incluir algumas coisinhas. Então, primeiro, você observa leitura analítica, a paragrafação, faz uma boa síntese. Aqui você vai usar 2 ou 3 textos, tá? Porque você vai fazer uma conversa entre os autores. A crítica exige um pouco mais, exige o seu posicionamento, o seu juízo de valor também, ok? Organizar da mesma forma o quadro de compreensão, tá? E agora entra a leitura sintópica, que é essa conversa. Assim como no resumo crítico, nós também já fizemos uma conversa entre 2 textos, poderia não ter, mas no caso do exemplo que eu apresentei, tinha. Então, nesse caso, obviamente, vai precisar de 2 ou mais autores. Então, você vai ter o texto complementar, o texto base, o texto complementar, 1 e 2 ou até mais, ok? Muito bem. Então, essa é a estrutura, né? O texto base, o texto complementar 1, complementar 2, se for necessário, e o seu posicionamento pessoal, o juízo de valor, ou seja, você apresenta argumentos que complementam, que refutem aquela ideia do autor, tá? Você pode apresentar provas comprovando aquilo que ele falou ou não, ok? É importante não esquecer que aqui no final você precisa apresentar as referências, tá? Então, não é só uma referência, são 2 ou 3 ou até mais, tá? E o juízo de valor seria uma avaliação crítica do trabalho daquele autor, certo? O quadro de compreensão dos textos aqui é um pouco diferente. Esse material eu vou disponibilizar para vocês na plataforma, então, para vocês baixarem e usar como recurso. Neste caso, você vai apresentar os dados, os mesmos dados que eu falei antes, nos 3 textos, se você for utilizar. Se tiver um quarto, você acrescenta mais uma coluna e acrescenta as informações ali, ok? Mas o restante é a mesma coisa. A norma de apresentação dos trabalhos vai variar, né?
de acordo com o objetivo do trabalho. Então, se você vai entregar como exercício aqui no centro universitário, você vai seguir as normas da ABNT. Na próxima unidade, nós vamos falar um pouquinho sobre a técnica de relatório. Essa é uma técnica também importante que vai ajudar você no seu trabalho em sala de aula. Deixo também as referências para consulta, né, do material, muitas da biblioteca virtual. Ok? E, novamente, há vários exemplos para você ler na vitrine de produção acadêmica. E o manual de produção acadêmica contém as orientações de como proceder na hora de fazer esse tipo de estrutura. Ok? Bom estudo e até a próxima!